Fala, time! Meu nome é Erika e eu sou uma pessoa apaixonada por futebol, além de torcedora, né? E justamente por isso que eu resolvi abrir esse canal para dividir com você as minhas opiniões e um pouquinho de informação também, né? E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, que deem um like, que compartilhem o meu perfil, porque, como vocês sabem, eu estou começando e para quem está começando é muito importante esse tipo de engajamento dos inscritos. Então, se vocês gostarem do conteúdo, se vocês querem, né, que eu poste mais coisas sobre o universo do futebol, compartilhe esse perfil, deem um like, vai ser super importante para mim, tá? Então vamos começar falando do tema da Copa do Brasil, que hoje é o último jogo aí da final, né, entre Flamengo e Corinthians. E para começar, né, antes desse tema, a gente sabe que quando tem jogo super importante assim, a gente já acorda diferente, né? A gente já acorda pensando já no final do dia, pensando no apito inicial do juiz. E assim, quando a gente fala de Copa do Brasil, a gente já pensa no que a Copa do Brasil vai trazer para esses clubes, né? De primeiro momento, assim, a gente já pensa em quanto em dinheiro isso vai trazer para os clubes. Então, pensando na premiação, né, o clube vencedor vai ter aí cerca de 60 milhões, né, para o clube vencedor, o que, para o Flamengo, é uma ótima premiação, mas, assim, olhando na posição financeira do Flamengo, na atual questão financeira do Flamengo, não vai fazer tanta diferença. É claro que é importante, né? Você vai engordar os caixas, que é o atual objetivo do clube, mas quando a gente olha na visão do Corinthians, essa premiação é muito mais importante, né? Justamente para regular os caixas do clube e também, né, olhar para frente, olhar para as próximas temporadas e entender em que ponto esse dinheiro, essa premiação pode ser investida já pensando na próxima temporada, né? Olhando aqui, né, o vice-campeão vai ter 25 milhões de reais, que também não é pouco dinheiro, mas a gente sempre entra em campo pensando no campeonato, pensando no nível máximo que é ser campeão de uma Copa do Brasil, não só no dinheiro, né? Para hoje já temos mais de 50 mil ingressos vendidos, né? Para a torcida visitante, a gente tem 3.800 ingressos vendidos, né? Que foi aí uma parte custeada pela diretoria do Corinthians. Eu achei isso super legal, porque mostra que o time está com a torcida e que a torcida realmente faz sentido. Ela faz a diferença, né? Acompanhar o time. E assim, é uma segunda prova, né, que o Corinthians deu só nessa semana, porque quando a gente olha o episódio também do Goiás, foi um posicionamento da diretoria quando falou que não iria entrar em campo sem a sua fiel torcida. Então aí é a diretoria do Corinthians mais uma vez mostrando que tá com a torcida e que a torcida realmente é importante. O Corinthians sem a torcida não é nada, isso já tá claro. Então, né, para reforçar isso, a diretoria do Corinthians entrou aí com parte do custeamento desse ingresso. Falando um pouquinho falando um pouquinho aí do trio de arbitragem que foi escalado agora para essa partida de hoje, né? A CBF divulgou que o Wilton Pereira Sampaio foi escalado para esse jogo de hoje, né? E aí, assim, pensando que o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro FIFA, a CBF escalou o que ela tem de melhor na sua prateleira, né? Torcendo para que não haja nenhum tipo de questionamento com relação a lances que eventualmente acontecerão hoje. E assim, o que nos resta, né, é torcer para que hoje a gente veja um futebol bem jogado e que questões relacionadas à arbitragem não atrapalhem o espetáculo que está prometido para hoje, né? Agora vamos falar um pouquinho de Corinthians, tá? O Corinthians hoje tem 2 desfalques, né? O Bruno Mendes, que não pode atuar na Copa do Brasil, porque justamente já atuou pelo Inter, e o Paulinho, que se recupera de uma lesão. Apesar, né, desses desfalques, o time todo viajou para o Rio, né? Justamente para manter o grupo unido e o Vitor Pereira entende que isso é muito importante, certo? Falando de Vitor Pereira, tá? O contrato do Vitor Pereira, ele vai até o final do Brasileirão, né, que termina em novembro.
Caso o Corinthians seja campeão, né, da Copa do Brasil hoje, eu entendo que a diretoria já vê isso como um ponto adicional para renovar com o Português, que na minha visão faz um trabalho ótimo, né, olhando para o que o Corinthians tem na mão como elenco, né. É claro que o Corinthians fez umas contratações pontuais e que reforçaram o time de uma certa forma, mas na minha visão ainda não é um elenco que a gente pode falar que o Vitor Pereira poderia tirar mais desse elenco, né? Hoje o Corinthians está no 5º lugar no Campeonato Brasileiro, ele tem uma final de Copa do Brasil, e que se eventualmente o Corinthians perca essa Copa do Brasil, ele ainda pode brigar por uma vaga na Libertadores, uma vaga direta. Porque se o Flamengo ganha, né, abre mais uma vaga e o Corinthians entra aí como possível candidato para ter essa vaga direta na Libertadores. E aí, de novo, olhando para o futuro, olhando para a próxima temporada, quem que a gente tem no mercado como técnico que pode ser melhor que o Vitor Pereira para o Corinthians no momento? Eu, sinceramente, não vejo ninguém. Até porque o Português já está um bom tempo, né, no Corinthians e já está habituado com o elenco que ele tem na mão, né? Então, eu acho que o Vitor Pereira é um nome bom, eu acho um técnico competente e, na minha visão, o Corinthians, desde já poderia pensar na renovação do contrato do Português, tá? A possível escalação do Corinthians para hoje, tá? A gente tem Cássio, Fagner, Gil e Balbuena, Fábio Santos, Fausto Veras, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson ou Gustavo Silva, o Roger Guedes e o Yuri Alberto na frente. Aí a gente olha para o elenco do Corinthians de novo. A gente tem peças que foram contratadas para pontuais necessidades, mas ainda assim um elenco limitado, né? Hoje a gente tem grandes nomes no elenco, mas é um elenco de atletas mais maduros, né? Vamos dizer assim. O que dificulta, né, para o Corinthians se manter bem em todas as competições que são disputadas simultaneamente, né? Agora, quando a gente olha para a visão do Flamengo, tá? O Dorival, ele tem nomes importantes na mão. Quando ele olha para o banco, ele tem peças que possivelmente, quando entram, são super importantes e podem também decidir o jogo, não só os titulares, né? Então, quando a gente compara os dois elencos, a gente vê uma diferença grande, não só, né, pelos grandes nomes que o Dorival tem na mão, mas também pelos nomes jovens que o Dorival tem na mão e consegue colocá-los para jogando em alto nível durante os 90 minutos, né? A possível escalação do Flamengo aqui, tá? A gente tem o Santos, o Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, o Felipe Luiz na lateral, Thiago Maia, Vidal, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, Pedro Gabriel na frente. Os desfalques do Flamengo, tá? A gente tem aí o João Gomes, né, que tá suspenso porque levou o 3º cartão amarelo no último jogo da Copa do Brasil, né? E até foi um lance questionável, porque ele teria que ter levado vermelho, porque ele deu uma entrada no Fagner, mas enfim, aí fica pra gente discutir sobre o primeiro jogo da Copa do Brasil. Primeiro vamos focar aqui em entender, né, quais são as peças que o Dorival tem na mão e qual é o jogo ali que ele pode fazer com essas peças para atingir aí a meta e ser campeão da Copa do Brasil, tá? Olhando para o balanço geral do Flamengo e do time do Dorival e o Dorival como técnico, tá? Hoje o Flamengo tá na 3ª colocação do Brasileirão, ou seja, ele tem 3 possíveis chances de ter a vaga da próxima Libertadores, né? Caso ele perca pro Corinthians na Copa do Brasil, ele ainda tem a final da Copa Libertadores. Caso ele perca pro Atlético Paranaense, ele ainda tem a briga direta no Brasileirão, né? O Flamengo hoje ele é o 3º colocado do Brasileirão. É claro que ele tá ali na briga entre o Fluminense, Internacional, até o próprio Corinthians, mas a gente entende que essa vaga é certa para o Flamengo na próxima temporada da Libertadores, tá? O que eu tenho mais para hoje, né? É torcer para que a gente tenha aí um ótimo jogo, né? Falando em níveis técnicos,
torcer bastante para que a gente tenha um grande espetáculo, que é o que promete, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo, então, assim, eu ainda tô um pouco me habituando com questões de YouTube e essas coisas, mas prometo que pros próximos vídeos eu vou estar um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais relaxada e trazer mais informação para você, mais conteúdo. E eu também quero ouvir de você o que vocês acham das partidas, do desempenho dos times de vocês, né? Contem comigo para divulgação, né, da opinião de vocês. Futuramente eu quero trazer a participação aqui de vocês pro meu canal, para que a gente faça, assim, um bate-bola mesmo, uma resenha saudável e gostosa, mas levando pro lado lúdico aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais!